toda a palavra do Senhor se cumpra na vida de vocês. Amém? Que todos os pensamentos do Senhor sejam estabelecidos em nome de Jesus. Amém? Esse é o desejo do nosso coração para essa igreja. Vocês são preciosos para o Senhor. Pessoas muito amadas pelo Senhor. Amém? E Deus é um Deus que começa e Ele conclui. Amém? Eu sei que a obra que Ele começou na vida de vocês, na vida dessa igreja, Ele só começou. Amém? E Ele fará coisas ainda maiores. Amém? Em nome de Jesus. Gente, foi um pensamento do meu coração, né? O que eu podia dividir com vocês hoje? É um culto festivo, né? Eu sou muito na área de ensino, ou para criança, ou ensinamentos nos nossos cultos em série. Parece que não, mas eu sou tímida para pregar assim as coisas soltas. Eu funciono muito nessa área de ensino, mas uma palavra veio no meu coração que eu realmente entendi que era do Senhor para a vida de vocês. Amém? E nós vamos falar hoje sobre o alfa e o ômega de Deus. Amém? Vamos falar hoje sobre o alfa e o ômega de Deus. Eu passei para o Alan. Já está aí, né? Glória a Deus. E nós vamos hoje meditar naquelas coisas que Deus inicia e aquelas coisas que Deus conclui, amém? No modo como Deus se movimenta no meio do tempo, até que algumas coisas que Ele falou se manifestem, amém? Qual que é o papel de Deus nisso? Qual que é o nosso papel nisso? Quais são as tentações que nos cercam nesse processo, amém? Porque a palavra que Deus liberou, ela não está apenas sobre os pastores dessa igreja, dessa casa, sobre os filhos deles, mas se estende a todos vocês, amém? Como é importante a gente ter, assim, estar conectado num rebanho, amém? Conectado no meio do povo de Deus. E se essa é a sua casa, o lugar onde você tem se alimentado, tem sido instruído, corrigido, direcionado, essa palavra também é sobre você. Amém, gente? Vamos comigo aí dar uma olhada em um texto da palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, no 46, verso 10. Eu coloquei a versão aí da NVI, mas você pode acompanhar. Isaías 46, verso 10. Diz o seguinte, isso aqui é Deus falando na boca do profeta Isaías. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá de pé, e farei tudo o que me agrada. Em algumas versões está escrito, eu farei toda a minha vontade, né? E eu queria que vocês lessem de novo, dando um zoom nessa palavra, aplicando ao seu coração sobre os pensamentos de Deus para você. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Amém? Diga assim comigo, ninguém para Deus. Amém? Diga, nem o tempo, nem os homens. E toda a palavra que Deus lança não retorna para Ele, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Meu pastor diz uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, igreja não abre, igreja nasce. Né? Fala assim, comércio abre, mas igreja nasce. Um negócio começa, mas uma igreja nasce. Por quê? Porque tem vida por trás disso, né? E aquilo que Deus começou nesse lugar não foram nas paredes, há uma vida por trás disso. Amém? E toda a vida procede de Deus. Amém, queridos? Diga comigo assim, Deus tem muitos planos para um mesmo final. Ele celebra muitas festas, mas Ele sempre está indo numa mesma direção. O texto que o Senhor ministrou ao meu coração, quando eu estava meditando em oração para dividir com vocês, foi quando Deus ele chamou Moisés e Ele disse assim, Ele anunciou as pragas, e quando chegou na última praga, Deus disse para Moisés e para Arão que instruíssem o povo a reunir-se nas casas, a pegar um animal, que era um cordeiro, e ali se celebraria a primeira Páscoa.
o animal deveria ser imolado, o sangue colocado nos umbrais. E quando aquele anjo da morte, aquele espírito de morte, fosse passar sobre o Egito, as casas onde estivesse aquela marca, aquele anjo não entraria. Então, todos os primogênitos do Egito morrem, há um grande clamor, um grande desespero. Mas na casa do povo de Israel não há desespero, não há grito, não há nada, porque a marca do sangue estava por lá. E ali Deus já estava anunciando o plano da redenção. Perdão, Deus estava revelando o plano da redenção. Ele anunciou no Éden, quando ele disse para a serpente, da barriga da mulher nascerá um que vai esmagar a sua cabeça, embora você fira o calcanhar. Ali Deus anunciou. Mas quando Deus dá o passo a passo do cordeiro imolado, sangue nos umbrais, Deus está revelando como essa redenção iria acontecer. Você está comigo? Amém? Agora, diga comigo, essa é a primeira festa bíblica. A primeira Páscoa. Foi a primeira festa que Deus instituiu para o seu povo. Oficialmente, a Páscoa é a primeira festa da Bíblia. Se a gente vai olhar qual que é a última festa que a Bíblia anuncia, vocês lembram quando foi? A ceia do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, a Bíblia diz que ele reuniu os seus discípulos e ali eles celebrariam o quê? A Páscoa. Amém? Vocês lembram que o Senhor Jesus foi entregue na Páscoa, justamente cumprindo aquilo que Deus anunciou, revelou e estabeleceu. Amém? Ali Jesus estava vivenciando aquilo que Deus já tinha anunciado, revelado, e ele estava vivendo a experiência daquela palavra que Deus havia lançado. E ali Jesus fala para os discípulos assim: olha, eu não vou mais beber do fruto da vide com vocês, até que isso aconteça no céu, onde nós faremos isso juntos. E o apóstolo João, escrevendo em Apocalipse, revela que ele falava sobre as bodas do Cordeiro. Amém? A primeira festa da Bíblia e a última festa da Bíblia estão falando da mesma coisa. Amém, gente? Pode me dar só um pouquinho de retorno aqui, bênção, porque a voz não vai dar conta, não. Por favor. Isso. Glória a Deus. Só mais um pouquinho aqui. Ou então vira para mim, filho, por favor. Obrigada. A primeira e a última festa da Bíblia falam sobre a mesma coisa. Do momento em que a primeira Páscoa aconteceu, até Jesus Cristo se manifestar como Cordeiro de Deus, em média, 1.600 anos. Mas durante todo esse período, diga assim comigo, Deus estava celebrando a mesma coisa. Amém? Ele estava celebrando aquilo que ele anunciou lá no Éden, sem celebração nenhuma. Amém? Lá no Éden, Deus anunciou o que seria uma celebração no meio de um plano que não deu certo. Amém? Adão e Eva não corresponderam à expectativa de Deus. Não foi como Deus planejou, mas nem por isso Deus desistiu. Amém? Diga assim comigo, nem sempre as coisas acontecem como Deus planeja, mas nem sempre Deus vai desistir. Diga, Deus só desiste quando o homem se rebela. Querido, mas enquanto houver um coração aberto para o Senhor, Deus não desiste. Amém? O anúncio do que Deus faria no Éden não foi no momento bom. Foi no momento de julgamento, onde Deus determina uma sentença para Adão, uma sentença para Eva e uma sentença para a serpente. Mas nós temos um Deus que é rico em misericórdia. E naquele momento onde parecia que tudo ia dar errado, Deus diz, mas vai nascer um que vai resolver o problema. Amém? Os anos se passaram. Deus começa a revelar como que isso aconteceria ali no Êxodo, tirando seu povo do Egito. E lá na frente, Jesus Cristo vem encarnado, o verbo de Deus. Amém? Ele vem encarnado para cumprir aquilo que Deus anunciou. Pastora, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com a palavra da fé? Isso não tem a ver apenas com vocês, queridos, mas com o modo de Deus agir. Tudo aquilo que Deus começa, Ele é o começo e Ele é o final. Amém? Deus não começa nada contando com o homem. Deus tem expectativas que os homens correspondam. Mas tudo aquilo que Deus faz confiando em si mesmo. Amém?
Tudo aquilo que Deus faz, Deus não é como eu e você, irmão, que precisa de ajuda, amém? Deus não é como a gente, Deus é autossuficiente. O que Ele faz é compartilhar conosco a oportunidade de nós nos envolvermos com aquilo que Ele está se movimentando. O que Ele faz é abrir a porta, através da graça, para que a gente se envolva com aquilo que Ele está fazendo. Então Deus, Ele tem muitos planos para essa igreja. Mas Ele tem o mesmo final de quando Ele anunciou a primeira palavra há 18 anos atrás. Amém? São muitos planos, são muitas pessoas, são muitas gerações. Nós temos 5 anos como igreja, somos bem mais novos que vocês. Mas tantas coisas já aconteceram, são muitos planos, mas é o mesmo final. Amém? Está escrito em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos, está no plural. Que pensamentos eu tenho acerca de vocês, diz o Senhor, para dar os finais ou o fim. Para dar o fim que desejais. Amém? Então Deus, Ele tem muitos planos para dar para a gente o mesmo final. Porque Deus não muda de objetivo. Deus não muda de propósito. Hoje é uma noite de celebração. São 18 anos. Glória a Deus por isso. Que Deus tem mantido essas portas abertas e vidas têm sido restauradas. Mas o projeto de Deus permanece o mesmo. Amém? O mesmo. E eu acredito que o nosso grande desafio, como cristãos e como líderes também, é aprendermos a guardar, mesmo que as coisas ao nosso redor mudem, guardarmos aquilo que estava lá no começo. A semente. Isso é muito precioso. Eu lembro, na minha vida, eu lembro das palavras que eu ouvi do Senhor na época da minha consagração, há 5 anos atrás. Eu lembro. E todas as vezes que a coisa parece que vai desandar, a minha mente, eu puxo aquelas palavras e ali a gente redireciona, mas a gente continua caminhando para o mesmo objetivo. Então, queridos, não mude se a configuração mudar. Não mude se o cenário mudar. Não mude se as coisas à sua volta mudarem. Tudo pode passar, querido, mas a palavra de Deus é ela quem não passa. E se você estiver apegado à palavra, você não passa também. Amém? Você não passa também. E nós precisamos aprender a desenvolver constância. Nós somos seres humanos, nós mudamos de opinião o tempo inteiro. Mas nós precisamos desenvolver em Deus o nosso discernimento, a nossa comunhão, para aprendermos, pegarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida e sermos constantes com isso até o final. Amém? Precisamos ser constantes com aquela palavra que Deus libera para a nossa vida, seja ela qual for. Deus, Ele tem muitos planos. Deus muda cenário, Deus muda pessoas, Deus muda a configuração. Amém? Deus só não muda o propósito. Você está comigo? Deus só não muda o final. A gente aprende com a palavra. Deus estava celebrando a Páscoa, ensinando o povo a celebrar a Páscoa. E daquela noite, da primeira Páscoa até a última Páscoa, o povo de Israel ficou celebrando uma coisa que eles não estavam entendendo. Amém? Eles estavam celebrando o passado. Como Deus disse, façam isso para vocês não se esquecerem do que eu fiz naquela noite do Egito, quando eu tirei vocês de lá. Amém? Eles estavam celebrando aquilo que Deus começou, mas eles não estavam entendendo que eles estavam caminhando para uma revelação de algo muito maior. E muitas vezes, queridos, nós trazemos à memória, não é o caso de vocês, mas nós podemos cair nesse erro, de muitas vezes nos apegarmos tanto ao que Deus já fez, e não estarmos abertos para o que Deus quer concluir. Amém? Para onde Deus quer nos levar. Nós não temos um Deus estático. Amém? Nós temos um Deus em movimento. Nós temos um Deus que trabalha. Jesus falou, o meu Pai trabalha até agora. Amém? Embora para algumas pessoas elas ficaram só naquela cabeça ali, ó. Não, Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Eles achavam, Deus deve estar descansando. Irmãos, Deus descansou das suas obras, daquelas obras ali. Mas haviam outras obras. Porque o próprio Jesus disse, eu estou indo para preparar lugar para você. A terra estava pronta, mas o céu precisava ser povoado ainda.
Havia uma outra obra para Deus fazer. Deus descansou da primeira fase. Amém? Mas haviam coisas que Deus ainda iria construir. E Jesus falou sobre isso. O meu Pai trabalha até agora. Porque nós não temos um Deus estático. Amém? Então vamos aprender a desenvolver isso, queridos. Olha, muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas serão diferentes. Muitas coisas vão ser transformadas. Mas o propósito de Deus para a minha vida permanece. E é nisso que os meus olhos precisam estar fixos. Eu sei que isso é um desafio para muitos de nós, porque não bastasse as circunstâncias naturais da vida, nós estamos num mundo que está em constante movimento e mudança. É ou não é verdade? Todo dia uma notícia diferente, todo dia um assunto diferente, todo dia uma manchete diferente. Você já não tem aquele lugar de segurança mais emocional. Se você não tiver a palavra, você não tem um lugar de segurança emocional, porque a mídia não permite que você tenha. Você só descansa nesses dias se você realmente conhecer a palavra de Deus e ancorar o seu coração nela, porque se você tirar o coração da palavra, a mídia não vai deixar você descansar, porque as manchetes são muitas. Amém? Mas eu e você precisamos entender. Tudo aqui fora está mudando. Muitas configurações vão mudar. Mas a palavra de Deus para a minha vida vai permanecer. Eu sei que nessa noite aqui nós temos pessoas que são visitantes. Temos pessoas que vieram aqui apenas prestigiar o culto ou porque aceitaram um convite. Mas eu sei que aqui também tem pessoas que são escudeiros dessa igreja. E eu estou me referindo agora a essas pessoas. Amém? A essas pessoas eu estou falando nesse momento para frente agora. Segure aquilo que Deus lhe deu. Amém? Deus, querido, Ele não precisa da nossa ajuda para cumprir os seus propósitos para a nossa vida. Ele só precisa que nós desenvolvamos um coração fiel, leal, humilde e submisso. Se Deus encontrar esse coração, você pode estar, diz aí o interior de Sergipe, bem longe. Você pode estar em Canidé. Deus vai te achar lá. Amém? A questão não é essa. Não é aonde você está, é o coração que você desenvolveu. Entendeu? Davi não estava em nenhum lugar privilegiado, mas ele desenvolveu um coração que Deus fez Saul ir lá. Por isso eu estou me referindo agora àqueles que são escudeiros dessa igreja. Amém? São pessoas que estão conectadas com essa visão, que Deus de fato, você entende, Ele te plantou aqui. Eu sempre falo lá na igreja, pastor, sobre isso. Eu falo assim, olha, aqui tem gente que veio e Deus nos deu como filhos. Aqui tem gente que veio, Deus nos deu como discípulos. Aqui tem gente que veio e Deus nos deu para passar uma chuva. Aqui nós temos pessoas que vão entrar aqui uma vez só e não vão voltar uma outra vez. Amém? O que importa, queridos, é que nós sejamos sempre um abrigo. Amém? Nós sejamos um abrigo. E se você é alguém que entende, Deus me chamou para estar aqui. Porque ninguém desenvolve ministério sozinho. Amém? Digo isso porque eu sou pastora, viu? Ninguém desenvolve o ministério sozinho. E o maior desafio, posso dizer isso sem medo de errar. O maior desafio para um pastor é contar com pessoas que não é que elas não tenham fidelidade com Deus, mas são pessoas que estejam aplicadas na visão que Deus deu àquele pastor. Isso é garimpar pérola. Garimpar pérola. Lá na Manancial a gente tem um grupo que está com a gente firme. Amém? E isso faz muita diferença. Então, se você, não me refiro aos visitantes agora, nem aqueles que estão aqui pela primeira vez, mas aqueles que estão aqui e de fato fazem parte dessa casa, estão debaixo desse manto, faça isso. Fala, Senhor, a palavra que o Senhor liberou sobre aquela casa também está sobre a minha vida. O que o Senhor começou naquela casa, Senhor, também está sobre a minha vida. O que o Senhor vai fazer naquela casa também está sobre a minha vida. Amém? Porque Deus trabalha por associação. Se tem uma frase que eu detesto, me desculpe, eu detesto, é quando as pessoas falam assim, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Nós somos igreja. Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Amém? Todos nós juntos somos a igreja do Senhor. Amém? E por isso é importante você congregar, você ser alimentado, você ter paternidade, você ter influência, você receber legado. Amém?
Quando nós olhamos, eu olho para uma igreja como essa aqui, eu vejo gente que precisa basicamente de paternidade. É cuidado, é limpar as feridas, é ajustar, é dar um caminho, é dar uma direção. Aí eu olho e vejo também pessoas que não é esse o assunto. É desenvolver discipulado, formar caráter, treinar na palavra, treinar na visão. Amém? Tem outro tipo de pessoa que está aqui para receber atendimento emergencial. Amém? Ser abraçado, cuidado, porque estava ali na boca do leão. E Deus foi lá e tirou. Agora, tudo isso não funciona de modo isolado. Funciona dentro da comunhão. Dentro da comunhão. Está escrito, ó quão bom e quão suave é. Essa palavra suave na Bíblia, ela é comparada ao aroma de incenso que é suave para Deus. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. O salmista vai explicar. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Isso aqui é sacerdócio. Ali o Senhor ordena a bênção. Ali aonde? No lugar da comunhão. Amém? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Há muitas coisas que nós já recebemos com a nossa redenção e com a nossa salvação. Agora eu vou te dizer, como experiência de alguém que já tem alguns aninhos com Deus. Há coisas que nós só recebemos na perseverança da comunhão. Há coisas que o sangue de Jesus conquistou para nós na cruz e está no pacote da salvação. Mas há outras que nós recebemos pela nossa perseverança, pela nossa comunhão e pela nossa unidade. Nós temos um Deus que é multiforme, um Deus que trabalha de muitas formas. Até a própria graça de Deus, ela é multiforme, ou seja, ela se manifesta de N maneiras, mas a fonte é a mesma. Amém, meus queridos? A fonte é a mesma. Então, diga para a pessoa do seu lado assim, Deus tem um mesmo final. Mas Ele tem muitos pensamentos. Amém? E esses muitos pensamentos, não é porque Deus desiste de um pensamento e vai para outro pensamento. Não é isso. É porque, às vezes, a gente toma uma rota que não era para tomar. Aí Ele elabora um novo pensamento para nos fazer voltar ao propósito. Deus vai fazendo vários pensamentos sobre o propósito original. Não porque Ele mude em si mesmo, porque Ele é imutável. Mas é porque nós mudamos. Amém? Mas o que diz respeito a Ele, permanece. Amém? E eu quero aproveitar para te fazer uma pergunta. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você é um crente e não tem essa resposta ainda, você precisa buscar em Deus. Você precisa. Crente que não tem conhecimento do seu propósito de vida é presa fácil para o diabo. Fácil. Qualquer proposta, qualquer ilusão, vai lá. Mas quando você tem consciência do seu propósito, querido, você permanece. Permanece. E eu quero que você pense sobre isso. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Não é só que você estude, que você se forme. Glória a Deus por isso. Não é só que você case e tenha filhos. Glória a Deus por isso. Não é só que você seja bem-sucedido nos seus negócios. Glória a Deus por isso. Mas há algo que Deus quer fazer através de você. E nada em Deus começa grande, irmãos. Tudo em Deus começa em forma de semente e vai crescendo ao longo do tempo. Quanto mais tempo você passa para descobrir exatamente o que Deus tem para a sua vida, mais tempo você está de viver o projeto de Deus perfeito para você. Um crente que vive de qualquer jeito, entenda o qualquer jeito que eu estou me falando agora, um crente que não tem era nem beira, se sustenta apenas na sua fé, é fácil do vento levar. Porque vai ser mandado pelas suas próprias ilusões. Vai ceder facilmente aos apelos da sua alma. Vai ser volátil demais, vulnerável demais. Eu falei algumas vezes lá na igreja sobre isso. Eu nunca quis voltar a morar em Aracaju. Acho que eu falei isso quando eu estive aqui antes. E quando Deus falou conosco que era para nós voltarmos para cá, que nós tínhamos sido enviados para São José dos Campos, São Paulo. Quando Deus falou conosco que era para nós virmos para cá, irmãos, eu não queria voltar para Aracaju de jeito nenhum. A primeira minha fase nessa cidade, eu sofri muito. Então, eu tinha memórias de muita dor aqui. Eu não queria voltar para Sergipe de jeito nenhum.
Depois que eu vim para cá e fui amadurecendo em Deus, eu comecei a entender que era Aracaju. E de tanto que Deus clareou isso na minha mente, o tanto que Satanás já trabalhou com oportunidades, com uma série de outras coisas, para tirar de Aracaju, não está no gibi. Mas eu sei que é Aracaju. Eu não sei o todo, mas eu sei que é aqui. Amém? Eu não sei tudo, mas eu confio em Deus. Pelo menos a localização eu já tenho, é aqui. Amém? É aqui. Eu já entendo o modo. Qual que é o modo? Deus começou me treinando na palavra, me expondo a palavra. Eu amo a palavra. Deus começou a me dar graça através da palavra. Eu já sei o modo. Eu já sei onde é. É extraindo tesouros da palavra e alimentando o povo de Deus. Eu já sei o modo. Não sei o final, mas já sei o modo. Como Deus começou a fazer? Servindo num departamento infantil. Foi assim. Ontem teve a cruzada Boas Novas lá no mercado. E me chamaram 5 pastores, eu acho, para orar cada um por uma coisa. Israel, Brasil, Sergipe e Aracaju, eu acho. E aí me deram a bandeira de Aracaju para orar por Aracaju. E quando aquela bandeira veio na minha mão ontem para orar por Aracaju, e poderia ser qualquer outra bandeira, nós oraríamos do mesmo jeito, mas foi a bandeira de Aracaju. Queridos, aquilo foi tão especial para mim. Amém? Não que Aracaju seja mais importante do que as outras bandeiras, mas porque Deus estava falando novamente comigo, você acertou a localização. Amém? Como que eu não vou errar? Qualquer proposta para me tirar de Aracaju, eu já entendi. Não é de Deus. Porque agora eu já sei o lugar. Você está entendendo? Aí se vierem propostas, aí eu já estou no lugar. O diabo já sabe que eu sei o lugar. Eu vou dar um testemunho meu para vocês se enxergando, amém? Se vier uma outra proposta para mim, seja ela comercial ou em qualquer outra área, e já veio proposta de jornalismo, já veio proposta de uma série de outras coisas. Isso é em Aracaju, mas é em Aracaju. E várias vozes do meu lado, pastora, mas é em Aracaju. Deus não disse que era em Aracaju? Mas a resposta é não. Por que não? Porque não é o modo é através da palavra. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo. E sabedoria se aprende, viu? A Bíblia diz lá em Tiago que é aquele que não tem sabedoria. E eu cheguei diante de Deus e falei assim, eu não tenho sabedoria. Eu não tenho sabedoria. Não tenho sabedoria para criar meus filhos. Não tenho sabedoria para ser uma mulher casada. Não tenho nem sabedoria para pastorear. Eu preciso da tua sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Talvez o grande problema de boa parte de nós é que nós não chegamos diante de Deus assim, Senhor, eu não sei. Dizer para Deus que você não sabe não é falta de fé não, viu, irmãos? O nome disso é humildade. Amém? Não é falta de fé não, é humildade. É humildade. Então, qualquer outra proposta que me cerque, eu já entendi, não faz parte do modo. Agora, o mais importante é como Deus quer nos iniciar. O modo como Deus quis me iniciar foi no ministério infantil. E até hoje, mesmo pastoreando, eu pastoreio as crianças. Eu estava aqui no primeiro culto das crianças. Por isso que eu cheguei aqui, o louvor já tinha começado. Porque eu participei ainda do primeiro culto lá. E vim para cá. Aí depois pastora, mas por que o ministério infantil? Adultos, eu sempre falo isso lá na igreja. Adultos, eles podem fingir que estão te ouvindo, mas a cabeça está lá em outra coisa. Criança, não. Criança reconhece se você tem unção ou não. Criança reconhece se você tem autoridade ou não. Criança é sensível espiritualmente. E hoje eu entendo o porquê Deus me colocou no departamento infantil. E foi ali, começando lá em 2006, 2007, lá no Verbo da Vida, cuidando das crianças, que Deus começou a me iniciar. E mesmo no pastorado, boa parte do meu tempo ainda é no ministério infantil. E eu te digo, não é só para abençoar as crianças, é para que Deus forme em mim um coração como o delas. Amém? Para você ver o reino de Deus, você tem que ter o coração como de uma criança. E agora eu não estou falando do coração no sentido do espírito regenerado.
Estou falando agora do modo como você tem a cosmovisão, o modo como você enxerga as coisas. Devolução da pureza, da humildade. Vou falar uma coisa, não estou julgando ninguém, mas eu vou falar uma coisa simples. Para mim, isso não é regra, não é lei. Mas, às vezes que eu vim aqui, me ofereceram para estar em uma sala. Eu falei, não, eu quero ficar no louvor. Por que vocês acham que eu fiz essa escolha? Está errado alguém que faz uma escolha diferente? Não. Estou falando do meu coração, certo? De mim. Eu não funcionaria numa sala para depois vir para o templo só pregar. Eu não consigo. Eu, Susan, não consigo. Eu preciso estar no louvor. Eu preciso ser ministrada primeiro pela unção que está aqui. Para dessa mesma unção, eu continuar debaixo do mesmo rio. Mas sabe onde eu aprendi isso? Trabalhando com criança. E muita gente não vive o que Deus tem para si mesmo, sabe por quê? Porque vê até o que Deus tem para a sua vida no futuro, mas não suporta o modo como Deus quer te iniciar. Não é que Deus não tem um chamado para a sua vida, não é que não há uma unção sobre você, não é que Deus não pode operar grandes coisas em você, não é que você não é menor ou inferior do que alguém, porque Deus não tem filhos prediletos. Amém? Mas você não suporta o modo como Deus quer te iniciar. Você não suporta o modo como Deus quer te iniciar. Irmãos, isso pesa para Deus. Porque Deus sabe o coração que eu e você precisamos. Para que Ele nos entregue aquilo que Ele preparou para a nossa vida. E quanto mais alto Deus quiser te levar, mais humilde seu coração precisa estar. Você está comigo? Jesus, irmãos, Ele foi ser batizado por João. No Rio Jordão. Ele precisava fazer isso, naturalmente falando? Não. Mas Jesus foi lá por quê? Aquilo foi uma demonstração de humildade. Não está escrito. Mas quando você começa a ler muito a Bíblia, você começa a traçar o perfil de comportamento. Não era uma obrigação de Jesus fazer aquilo. Mas é como se ele fosse ali, ser batizado por João, para dar continuidade ao que João estava começando. Tinha começado antes dele, melhor dizendo. Amém? Uma atitude de humildade. E agora eu estou dizendo, vocês completaram 18 anos. Glória a Deus por isso. Mas eu digo, a próxima fase de Deus não depende nem tanto dos anos que vocês completaram. Depende do tanto que vocês estão dispostos a resetar. Resetar. E pegar o manto de Deus para essa igreja. Para vocês. Para cada um de vocês. Igreja não se faz sozinho. Não se faz sozinho. Amém? Diga assim comigo, foram muitas festas. Muitas Páscoas. Anunciando uma revelação. Diga, mas foi consumado. Amém? Lá naquela cruz, Jesus disse, está consumado. O que começou como um anúncio, passou pela revelação, finalmente se consumou. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, querido, uma outra coisa que eu queria dividir com vocês é que Deus anuncia o fim no começo. Deus não precisa do meio para anunciar o final. Deus não precisa do meio dos nossos anos. Porque Deus não deduz, Deus profetiza. Amém? Nós deduzimos. Amém? Nós deduzimos, popularmente falando, pelo andar da carruagem, a gente deduz as coisas, sim ou não? Vou dar um exemplo bem chulo para vocês aqui. Estávamos assistindo o Jogo do Brasil, a final. Oh, gente. Irmãos, quando eu vi aquele goleiro, eu disse, esse homem não é de Deus. Não é de Deus, não. Gente, quando foi para os pênaltis, eu disse, ô Senhor, vamos arrumar a mala. Por quê? Eu vi o tamanho do goleiro. Irmãos, o homem parecia que tinha 10 braços. O cara pegou todas as bolas praticamente. Eu disse, se for para os pênaltis, o Brasil fritou. Irmãos, e olha que eu não entendo nada de futebol, viu? Nada. Mas por que eu previ? Não é porque Deus revelou, não.
É porque pelo andar da carruagem, porque os pênaltis é quase sorte, sim ou não? E eu vi a habilidade daquele goleiro. Mas Deus não depende do andar da carruagem para dizer o nosso final, não, gente. Deus não deduz, Deus profetiza. E é por isso que Ele anuncia no início o que Ele vai fazer no final. E esse é o problema dos espectadores. Os espectadores não são aqueles que pegam a palavra de Deus no início. É aqueles que vão andando para ver o que vai dar. Amém? E Deus não trabalha com quem vai andando para ver o que vai dar. Deus trabalha com quem pegou a palavra lá no início. Você está me ouvindo? Quem pegou a palavra lá no início e segura aquela palavra até o final. E agora eu quero dizer para você, com a sua própria vida, você anda deduzindo ou você está debaixo de uma palavra profética? Você deduz a sua vida pelo emprego que você tem? Vai mudar de governo? Meu Deus, será que eu perco meu emprego? Será que eu fico? Você deduz ou você está debaixo de uma profecia, de uma palavra profética de Deus? O maior lugar de segurança que você possa estar não é um lugar de previsibilidade. É você estar debaixo de uma palavra de Deus. Porque Deus nunca deduz, Deus profetiza. Quando Deus falou com Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te constituí, consagrei, te dei por profeta das nações. Irmão, Deus não estava deduzindo o que Jeremias seria. Diga comigo assim, pelo andar da carruagem, diga, Jeremias nunca seria um profeta. Diga, mas Deus não deduz. Deus profetiza. Jeremias foi ou não foi um profeta? Porque Deus falou. E a grande maioria de nós passamos os nossos anos deduzindo. Isso leva a ansiedade, leva a insegurança, mexe com a nossa fé. Porque a gente fica agoniado. Quem deduz fica agoniado. Quer ver o povo que está agoniado nesses dias? São pessoas que trabalham nesse tempo com bolsa de valores e investimentos. Ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil. Amém? Então, os preços oscilam, os investimentos oscilam. Por quê? Porque as previsões podem não funcionar. Mas o ambiente da segurança não é um ambiente da previsibilidade. Eu não quero viver a minha vida, irmão, não sei você. Mas eu não quero viver a minha vida prevendo nada, não. Eu quero viver a minha vida exatamente, mesmo que Deus precise desenvolver muitos pensamentos sobre mim, mas eu quero chegar no final, no alvo. Nem para um lado, nem para o outro, no alvo. Mesmo que Deus precise pensar sobre minha vida várias vezes. Mas eu quero chegar no alvo. E isso é o que traz para nós segurança, tranquilidade, alívio. Quando o profeta estava com o seu moço, e o menino chega na janela e vê o tamanho dos exércitos que estavam ao redor, ele se desespera, sim ou não? E ele vai para o profeta dizer, olha o que eu estou vendo aqui. Aí o profeta diz, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E o Senhor abriu. E o jovem profeta conseguiu ver que o número de anjos que Deus havia liberado era muito superior àquele exército que estava ali. O interessante é que um anjo só, irmão, resolve um exército humano. Mas Deus revelou daquele tamanho, era para o menino entender. Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe como se revelar para mim e para você, de modo que aquilo tranquilize o nosso coração. Um anjo só da parte de Deus resolvia com aqueles exércitos tudo. Mas Deus se revelou daquele tamanho para aquele menino poder descansar. Todas as vezes que você estiver debaixo de uma revelação de Deus, você vai estar num ambiente de descanso. Porque Deus se revela de um modo que o nosso coração se tranquilize, descanse. Amém? E eu vim aqui nessa noite para te dizer que você não é uma previsão de Deus.
Você é uma profecia em caminho de cumprimento. Amém? Você não é uma dedução. Você é uma profecia em caminho de cumprimento. Então, abra mão das suas previsões e confie no Senhor. Eu preguei lá na igreja na semana passada, eu falei para eles que Deus, Ele criou Adão do pó da terra. Eu amo ler Gênesis. Gênesis é o livro da Bíblia que eu leio mais. E o episódio até a queda é o que eu leio mais ainda. Porque para mim os começos falam muita coisa. E Deus, Ele forma Adão do pó, irmãos. Mas se Deus não soprasse, Adão era só um bonequinho de areia. E sabe que muitos de nós nos impressionamos com os bonecos de areia que nós criamos. Mas se Deus não soprar, nada fica de pé. Não por muito tempo. Babel foi algo poderoso, sim ou não? Mas terminou em confusão. Por isso é tão importante a gente se expor ao Espírito e se render ao Senhor. Quando os pastores estiverem aqui ministrando, dizendo para você assim, olha, se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Sabe o que eles estão dizendo com isso? Não é só para você levantar suas mãos. É para você dizer assim, Senhor, eu abro mão das minhas previsões. Eu abro mão dos meus bonecos formados. Porque sem o teu Espírito, isso vai ficar no chão. Eu quero, é aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Esse coração apaixonado, vocês não podem perder com 18 ou com 180 anos. Vocês não podem perder. Não podem perder. O que Deus profetizou lá atrás, eu nem sei como que essa igreja começou. Mas aquilo que saiu da boca de Deus, porque saiu para vocês estarem aqui, alguma coisa saiu da boca de Deus, amém? E é isso que saiu da boca de Deus, que Deus está olhando. Quando a Bíblia diz que Deus vela para a sua palavra para cumpri-la, é que Deus não olha para mais nada. Deus só olha para um lugar, para a sua própria palavra. Amém? Deus não olha, irmãos, para o que Trump está resolvendo, para o que, como que é o nome do outro lá? Biden está resolvendo. Deus não está olhando para o Planalto do Brasil. Deus não está olhando para o Xing Ling lá da onde. Não, irmão, Deus está olhando para a sua palavra. Ele vela pela sua palavra até fazê-la cumprir. E foi isso que Deus ensinou a Jeremias. Jeremias, você quer ser um profeta? Você não precisa saber muita coisa não. Só olhe para onde eu estou olhando. Por isso que ele perguntou, o que é que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Pronto, você está vendo bem. Você está vendo a mesma coisa que eu estou olhando. Amém? Então, querido, entenda. Deus não está deduzindo nada a seu respeito. Deus tem uma palavra pronta. Você só precisa agarrá-la. Amém? Respeitando como Deus quer te iniciar. Respeitando a comunhão e uma unção sobre a sua cabeça. Respeitando isso. Submetendo. Alinhando com o coração. E entendendo, Deus não está prevendo sobre mim, Deus já falou. E o que Deus falou vai se cumprir. Até Albert Einstein falou sobre isso. Que passado, presente e futuro é uma ilusão. Que tudo é uma questão de velocidade. Albert Einstein falou isso. Mas a Bíblia já disse, já não é verdade? Salomão escreveu, o que é já foi, e o que há de vir, já foi também. Amém? Não é porque Einstein falou, não, é porque a Bíblia falou. Então você pode descansar no Senhor. Você quer tirar um crente de um lugar de agonia? Você quer tirar um crente de um lugar de perturbação? É você trazer esse crente para um ambiente de profecia. Aí você vai respeitar que algumas coisas vão embora, a gente vai perder algumas coisas, a gente vai ter com os prejuízos, a gente vai lidar com escolhas mal feitas, mas nada que Deus não possa restaurar. Nada que Deus não possa restaurar. Eu ainda vou além. Tem algumas coisas que se não acontecessem, não abririam seus olhos. Tem algumas coisas que se não fossem tiradas de você, não lhe acordariam. Tem algumas pessoas que se não saísse do seu lado, você não tomaria algumas posições. Amém? E já está escrito, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua dedução e são chamados segundo o seu propósito. Quantos foram chamados segundo o propósito de Deus nessa noite? Amém, queridos? E para terminar,
O desafio dos anos é não perder de vista o propósito do começo e não se entregar à tentação da preocupação com o final. Parece simples de fazer isso aqui, mas não é. Não é. Você equilibrar a palavra que Deus te deu lá no começo, quando você veio para Jesus. Obrigada. Quando você nasceu de novo, quando você teve uma experiência na sua salvação, ou quando você foi cheio do Espírito e você ouviu as primeiras palavras de Deus. Preservar essa palavra é algo muito precioso. Porque Deus não diz nada novo sem ter cumprido a primeira coisa que Ele falou. Entende? Deus não diz nada novo sem antes ter cumprido aquela primeira coisa que Ele já falou. E nós não podemos perder esse começo. Nem cair na tentação de ficarmos agoniados, preocupados como vai ser o final. Irmãos, eu não sei como vai ser o meu final. Eu não sei como vai ser. Eu só sei que ele vai ser do jeito que Deus preparou para que fosse. Amém? Eu não tenho detalhes de como vai ser o meu final. Mas eu sei que vai ser do jeito que Deus preparou para que ele fosse. Porque o meu coração não vai perder de vista aquilo que Deus me disse nos meus começos. Quando eu era só uma adolescente, quando eu estava nas vigílias, em roças, em zonas rurais, lá no interior da Bahia, na minha cidade. Aquelas palavras que Deus disse lá no meu início, elas estão guardadas aqui no meu coração. E é com aquelas palavras de Deus, guardadas no meu espírito, que Deus vai dando força ao cansado e multiplicando força daqueles que não têm nenhum vigor. Quando você guarda essa palavra no seu coração, não caia na tentação da preocupação de como Deus vai terminar. Só não perca de vista o que Deus disse no seu começo. Jesus se apresentou para João, lá na ilha de Patmos. Eu sou aquele que estive morto. Ele nem fala assim, embora algumas versões usam, eu fui morto e agora estou vivo. Mas uma tradução mais apropriada não é nem eu fui morto, mas é eu estive morto. Foi um momento da minha vida. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Eu sou aquele que estive morto e tornei a viver. Eu sou o Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. João escreveu sobre ele, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio, ele é antes de todas as coisas. Amém? Então Deus trabalha com esses começos, e eu quero resgatar nessa noite, qual foi a primeira palavra de Deus no seu coração? Suas primeiras experiências com Deus? O que foi que Ele falou para você? Guarda isso. Amém? Segura isso. Quando Deus cumprir essas primeiras coisas, a Bíblia diz, eu cumpri as primeiras coisas e novas coisas eu vos anuncio. Deus anuncia um novo depois de ter cumprido o que Ele falou primeiro. Amém? Novas coisas eu vos anuncio. Quando Jesus diz, eu sou esse, lendo o rolo do profeta Isaías no templo, Ele não estava apenas dizendo, eu sou esse Messias prometido. Ele estava dizendo, eu estou cumprindo isso aqui. Por isso, novas coisas eu vos anuncio. Eu tenho certeza que já tiveram coisas na sua vida que Deus já cumpriu. Já cumpriu? Deus já cumpriu alguma coisa na sua vida? Deus já cumpriu alguma palavra dele na sua vida? Então, novas coisas eu vos anuncio, diz o Senhor. Quando Ele cumpre alguma coisa é porque Ele achou o seu coração. E agora Ele te anuncia novas coisas. Amém? E você precisa guardar a sua alma naquilo que Deus disse e não em previsões nem deduções. Não há nenhum versículo na Bíblia mandando você se preocupar como é que Deus vai resolver as coisas no final. Lá na igreja, eu não sei como funciona aqui, mas lá na igreja nós temos 3 casais que eles estão em treinamento de discipulado. Eles nem foram para o seminário ainda. Eles estão em discipulado pastoral.
Terminou o primeiro ano agora. O ano que vem não vão para o seminário ainda, vem mais um ano de discipulado. Até o Senhor nos trazer paz no coração que devemos liberá-los para o seminário. Até a consagração pastoral. Esses 3 casais que caminham com a gente mais de perto, e a gente vai instruindo aqui, dividindo cargas aqui, trabalhando acolá. Eu cheguei para as esposas esses dias e falei assim, eu preciso que vocês tenham uma visão mais abrangente da igreja e não apenas nos ministérios pontuais que vocês trabalham. Elas ficaram me olhando assim. Eu falei para elas assim, olha, um membro da igreja, ele pode chegar, sentar, participar do culto e ir embora. Mas alguém que Deus chamou, não pode chegar na igreja, sentar, assistir o culto e ir embora. As pessoas que Deus chamou precisam estar de prontidão. Senhor, o Senhor me quer nessa igreja hoje à noite para fazer o quê? Quem que eu posso abraçar? Quem que eu posso liberar uma palavra de vida? Quem que eu posso fazer uma oração por cura? Quem que eu posso dar um abraço e desejar uma semana de vitória? Em quem eu posso impor as mãos e declarar uma palavra de bênção? O Senhor quer me usar para quê hoje? E daí eu falei para elas, eu disse assim, olha, vocês não precisam aceitar um ministério pastoral porque vocês gostam da minha vida e porque vocês se inspiram em mim. Isso precisa ser uma convicção no coração de vocês. E se vocês entenderem que não é o caminho, está tudo bem também. Mas aquele que lança a mão no arado com a gente, tem que pegar no arado todo. Amém? Não é no arado do meu ministério. É no arado todo. E eu quero fazer um desafio para você, mesmo que você não tenha um chamado pastoral, mas se atreva a trabalhar para Deus. Se atreva a investir no reino de Deus. Eu não sei como vocês fazem aqui, se vocês têm evangelismo, grupos familiares, eu não sei. Mas seja lá nos ministérios que já estiverem operando, se coloque à disposição. Amém? Não seja um espectador para deduzir o que Deus vai fazer. Seja aquele que pega a palavra e segura e vai até o final. Não faça parte daquele grupo que fica no barco observando as coisas, querido. Faça o trabalho com Jesus. Amém? Tenha um coração apaixonado. Tenha um coração incendiado. Não deixe que as coisas da vida ministrem a você. Foi Jesus quem falou isso. Busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que nós nos preocupamos tanto com as coisas que não nos são acrescentadas? É porque nós buscamos pouco do reino. Quem busca o reino, descansa com as demais coisas. Quem não busca o reino, vive atribulado com as outras coisas. Você já andou do lado de alguém atribulado? Irmãos, não é uma agonia? A pessoa não solta o telefone, vive agoniado, vive alterado. Não caminha em paz. O Espírito Santo sobre ela parece que não flui, vive entalado. Se é que o Espírito Santo pode ser entalado, me perdoe, Senhor. Diga assim, mas essa não é a minha vida. Diga, não pelo menos de hoje em diante. Amém? Diga assim, porque eu não sou uma dedução. Eu sou uma profecia em andamento. E aquele que é o alfa na minha vida, já preparou o meu final. Amém? Deus pode celebrar muitas fases com você, mas Deus está falando o tempo todo da mesma coisa. Foi a Páscoa no Êxodo e as bodas do Cordeiro no final. A ceia até Jesus voltar. Mas Deus está falando o tempo todo da mesma coisa. Porque Deus não muda de opinião. Amém? Você recebeu alguma coisa nessa noite? Amém? Põe a mão na pessoa do